Olá, amigo, tudo bem? O tema de hoje é a ética e a moral de Jesus. E tomamos como texto bíblico base para essa meditação Isaías capítulo 45, verso 18. Porém, antes de ler, convido você a orar comigo. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, iluminando para que possamos entender o teu recado para nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em Isaías 45, 18, lemos: Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há outro. O que é ética? De acordo com o dicionário Michaelis, é o conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social de uma sociedade. Isso é muito importante, pois tem a ver com a nossa conduta, com a maneira como nos comportamos e nos relacionamos uns com os outros. É bom ter a ética correta. Ela nos ajuda a sermos boas pessoas, mas a ética se baseia na moral. E o que é moral? São as normas que uma pessoa tem sobre o bem e o mal. Isso é muito importante e muito interessante, porque a moral tem a ver com a forma como definimos o bem e o mal, como percebemos o que é certo e errado e permitimos que esses conceitos guiem nosso comportamento. E hoje em dia não é muito comum falar de ética ou de moral, já que esses conceitos revelam o respeito por normas de conduta e de procedimentos geralmente estabelecidas pela sociedade, pelas instituições ou pelas religiões. E no mundo de hoje as pessoas consideram a ética e a moral como assuntos pessoais que não deveriam ser impostos a ninguém. Inclusive, já chegaram a relativizar a verdade. Relativizar o que é a verdade, chamando-a de minha verdade ou de sua verdade, como se houvesse mais de uma verdade. Mas isso é perigoso, porque se não tivermos uma ética e uma moral coletivas que definam corretamente o bem e o mal, cada um acabará agindo de acordo com seu próprio julgamento. O resultado será problemas de injustiça, abuso, violência, domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, e será um caos. É o caos que tem sido visto repetidamente nas sociedades que entram em declínio. Como chegamos a esse ponto? No século XVIII, na era conhecida como Iluminismo, os filósofos europeus se rebelaram contra a ordem cristã que regia as leis e a conduta da sociedade. Eles alegaram que o homem moderno não precisava do cristianismo para definir o certo e o errado, que a razão humana poderia estabelecer suas próprias normas fora da lei do Deus cristão. E o mundo experimentou uma das maiores desgraças diabólicas que já aconteceu na história, chamada Revolução Francesa, o Iluminismo. Todavia, aqueles homens logo descobriram que sem Deus é impossível para o homem definir entre o bem e o mal. Os seres humanos são incapazes de concordar com a ética e a moral porque não buscamos o bem coletivo, mas sim o benefício pessoal. Não baseamos a definição da moralidade em grandes princípios religiosos, mas sim em nosso interesse pessoal. A tentativa de definir a ética e a moralidade com base na opinião dos homens foi um fracasso retumbante que repercute até hoje. Por isso, nessa semana em que nós estamos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus em diversos temas de grande importância para nossas vidas, é útil descobrirmos o que ele ensinou sobre a ética e a moral. E esse será o tema que desenvolveremos hoje. Em primeiro lugar, falando da ética de Jesus como baseada em fazer a vontade de Deus. No Salmo 40, verso 8, está escrito assim, ó: Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Esse texto resume um princípio que Jesus ensinou e viveu durante sua vida aqui na terra. Para ele, era de suma importância fazer a vontade de Deus, seu Pai, e guardar sua lei, porque essa
essa lei, ela expressa o caráter de Deus. Em outras palavras, um ensinamento básico da fé judaica e da fé cristã é que a ética e a moral são definidas por Deus, e ele nos comunica isso através de sua revelação, as Escrituras Sagradas. Os 10 mandamentos expressam os princípios morais da lei de Deus sobre o que é certo e o que é errado. E para nós entendermos isso, eu quero trazer para você uma ilustração. Veja bem, na antiguidade, na Idade Antiga, as grandes nações tinham leis que se baseavam na vontade do soberano. Mas essas leis nem sempre eram justas, mas manifestavam os caprichos do monarca. E muitas vezes o monarca se considerava acima da lei, violando todas as normas que ele mesmo exigia das outras pessoas. O imperador Nero, por exemplo, apesar de sua educação filosófica refinada, se tornou um tirano imoral, lascivo, assassino de sua própria mãe e de sua própria esposa porque elas o repreendiam. Ele provocou a primeira perseguição contra os cristãos de Roma, que estiveram dispostos a sacrificar suas vidas por Cristo, em vez de trair aquele que havia dado sua vida por eles. E aí, o contraste entre a ética dos cristãos e a ética de Nero foi notório para todos, a ponto de um autor cristão posterior ter dito: você não vê que os cristãos, lançados às feras para que neguem o Senhor, não são vencidos? Você não vê que quanto mais eles são castigados, mais outros cristãos surgem? O exemplo de vida daqueles cristãos, juntamente com a coragem diante da morte, pregava da ética deles superior. Eles tinham uma ética superior. Porém, por que Deus tem o direito de definir o que é ético e moral para nós? Isso vem do texto base que eu li para você. Porque o Senhor criou os céus. O Senhor formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Por isso ele é o Senhor da terra. É o que lemos em Isaías 45:18. Deus é nosso Criador e soberano. Tendo-nos criado, ele sabe qual é a melhor maneira de vivermos e levarmos uma vida feliz, proveitosa e plena. Aqueles que escolheram seguir os ensinamentos de Deus sobre a ética e a moral viram que Deus sabe o que faz, porque tudo o que ele faz é bom para o nosso bem-estar. A rebelião de Lúcifer contra a lei de Deus é o que nos levou ao caos atual que impera aqui no planeta Terra. O ser humano escolheu seguir o princípio satânico do egoísmo, deixando-se guiar pela própria opinião em lugar de orientação divina. E, infelizmente, nós só colhemos dor, conflitos, violência e morte. Bom, segundo ponto. A santa lei de Deus é baseada no amor a Deus e ao nosso próximo. Em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40, está escrito que Jesus disse assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei de Deus não é aleatória, baseada em ideias impulsivas da parte de Deus. Não, ela se baseia em seu caráter de amor. Por isso, a lei demanda amor e respeito por Deus, nosso Criador e sustentador. E ela também demanda que respeitemos e amemos o nosso próximo, respeitando o que é dele, tratando-o com consideração como nós gostaríamos de ser tratados. Por exemplo, os 10 mandamentos contêm 4 mandamentos que têm a ver com respeitar a Deus e 4 mandamentos que têm a ver com respeitar o próximo. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 20, versos 3 a 17, que você vai ver os 4 primeiros mandamentos. Não ter outros deuses além do Deus verdadeiro, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer para nós imagem de Deus ou de qualquer outra semelhança para adorá-la como uma divindade, e guardar o sábado como dia de adoração e descanso em honra ao nosso Deus, Criador e soberano, e assim amarmos a Deus acima de todas as coisas.
E depois, nos próximos 6 mandamentos, nós vamos ver que o decálogo contém regras, uma conduta relacionada ao nosso respeito e amor pelo nosso próximo. Honrar nosso pai e a nossa mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho contra o nosso próximo, não cobiçar nada que pertença ao nosso próximo, e assim, sem dúvida, estaremos respeitando o nosso próximo e, sem dúvida, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver se todos guardassem a santa lei de Deus. Por outro lado, Deus não nos pede nunca para fazer algo sem primeiro Ele fazer por nós. No caso dos israelitas, antes de entregá-los e exigir que eles obedecessem à sua santa lei, lhes declarou assim, ó: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Isaías 20, verso 2. Antes de se revelar a eles como Criador deles e como soberano deles, que tinha o direito de exigir deles a obediência, Deus os libertou primeiro da escravidão, salvando-os por sua graça e misericórdia. Meu querido, do mesmo modo, Deus nos libertou em Cristo da escravidão do pecado e promete nos dar o poder de obedecer à sua santa lei como uma resposta de amor e libertação do pecado. Por isso que Filipenses capítulo 2, verso 13 nos diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós podemos ter a certeza do êxito, porque o próprio Deus nos guia pelo caminho certo e nos capacita a obedecer caso resolvamos ser crentes nele. Por último, em terceiro lugar, eu quero pensar um pouquinho com você sobre a ética e a moral de Jesus e como a ética e a moral de Jesus nos desafiam a ir além do respeito literal pela lei. Me baseio em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Porque em seu Sermão do Monte, Cristo ensinou que os filhos de Deus devem aspirar a ir além da obediência à letra da lei. Deus espera que nós reflitamos o caráter amoroso de Deus, não somente respeitando o nosso próximo, mas também sendo generosos com ele, inclusive quando ele não o merece. Por isso é que em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 está escrito assim: porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é um ato de graça que nasce da misericórdia de Deus. Deus quer que nós sejamos generosos para com aqueles que nos prejudicaram, perdoando essas ofensas da mesma forma como Deus nos perdoa. E dessa forma, Deus quer que nós vivamos a ética dele no reino dos céus aqui na terra. Meu querido, isso me lembra a história de Corrie ten Boom. A ela foi exigido muita coisa. Ela sentiu-se na obrigação de muita coisa que lhe era exigida. Mas uma delas foi a mais difícil de todas. Deixa eu contar para você. Corrie ten Boom foi uma famosa autora cristã que, juntamente com sua família, escondeu pessoas de origem judaica em sua casa durante a ocupação alemã dos Países Baixos. E o trabalho humanitário dela acabou sendo denunciado por vizinhos e, juntamente com uma irmã, ela foi enviada a um campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. Lá elas tiveram que suportar condições desumanas e a irmã dela terminou morrendo no cativeiro. Ela sobreviveu e dedicou o resto da vida dela a ajudar os sobreviventes dos campos e a pregar o amor e o perdão de Deus. Daí, uma vez, após uma reunião específica, Corrie foi abordada por um ex-guarda alemão que havia trabalhado em Ravensbrück. E ele disse assim para ela: eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu fiz lá, mas eu gostaria de ouvir de você, Corrie, que você também me perdoaria. E aí ele estendeu a mão para ela. Meu querido, ela fechou os olhos e ergueu um pensamento a Deus. Jesus,
Ajude-me a perdoar esse homem. Eu não consigo fazer isso sozinha, mas eu sei que eu devo perdoar aqueles que me feriram. E à medida que ela orava, uma força desceu pelo braço dela e lhe trouxe uma verdadeira sensação de calor e de perdão. E aí eles ficaram de mãos dadas por um longo tempo. Eu te perdoo, irmão, de todo o coração. Core disse em lágrimas, chorando. Essa foi uma das coisas mais difíceis que Deus pediu que Core fizesse. Mas ele deu para ela o poder de cumprir o que ele pediu. Novamente, meu querido, o ideal ético de Deus é muito alto, mas ele nos capacita a praticar o que ele nos pede. E essa capacitação é pela graça e pelo poder dele. Tá certo? Portanto, concluindo, em resposta à nossa pergunta inicial sobre o que são a ética e a moral de Jesus, nós podemos dizer que são três coisas. Primeiro, a vontade de Deus refletida em sua santa lei. Deus é quem define o que é bom e mal e espera que façamos o bem. Segundo, a santa lei de Deus é baseada no princípio do amor a Deus e também do amor ao próximo. Todo mandamento leva ao respeito e ao amor a Deus ou ao respeito e amor ao próximo. E terceiro, a ética de Jesus nos desafia a irmos além da obediência literal à lei, buscando refletir o caráter amoroso e misericordioso de Deus, que perdoa aquele que não merece e mostra misericórdia ao pecador arrependido. Querido amigo, eu convido você a reconhecer que Deus é bom em seu relacionamento conosco. Em seu grande amor, ele teve compaixão da nossa pecaminosidade e decidiu nos resgatar através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele nos oferece essa graça que nos cabe aceitar voluntariamente com fé nele. Fé de que ele pode nos salvar e fé de que ele nos dará a força, a graça para colocar a nossa vida em conformidade com a santa lei dele, que reflete o caráter de amor dele. Você aceita esse convite? Então eu quero orar com você. Querido Deus, estou aqui para falar com o Senhor sobre esse meu querido que acompanha essa oração. Estou orando por ele aqui, Senhor, porque nós sabemos que é impossível ao ser humano seguirmos a ética e a moral divinas, guardarmos a tua lei pelas forças humanas, é impossível. Mas nós confiamos na tua graça, porque nós já entregamos o nosso coração a Jesus e o aceitamos como Salvador pessoal e Senhor da nossa vida. Então agora nós pedimos o poder dos céus para sermos obedientes à tua ética, à tua moral de amor, porque sabemos que assim estaremos honrando e glorificando o teu nome e abençoando pessoas. Por favor, ajude esse meu querido que acompanha essa oração a alcançar isso pela graça de Jesus. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.